Deus só me guarde. Eu nunca sei o que fazer depois do cumprimento. Se eu tiver alguma ideia, me passa. Mas nada muito perigoso. Estou reconhecendo de algum vídeo. Eu até agora não creio que postei uma música com a letra daquela. Não foi disso que eu vim falar aqui. Não foi mesmo. Bem, eu vou pro assunto que interessa agora. Bom, eu fui no grupo sobre Horrible Histories and Underland, que às vezes é barra e Underland. Varia. E perguntei para as meninas se elas queriam que eu falasse sobre como eu conheci o Horrible Histories, e elas me disseram que sim. Na verdade, só uma delas me respondeu. Mas brincadeira, tá, meninas? Eu sei que vocês são bem ocupadas. Escola. Realmente toma bastante o tempo. Mas é importante. Continuem. Primeiro, eu quero esclarecer algumas coisas. O Horrible Histories, vulgo HH, que é pra ficar mais curtinho, mais fácil de falar, lembrar, sei lá. É uma série britânica, porque a vida não é feita só de séries norte-americanas, não é? Ela é histórica e humorística. Você deve estar pensando, mas velho, história é chato. Tem um monte de data e século. No HH não. Bom, é possível que tenham mencionado algum século, sei lá, alguma data, mas eventualmente. E vocês vão entender conforme eu for explicando aqui. A série começou a ser transmitida em 2009 na Inglaterra, Terra da Rainha, como se só a Inglaterra ainda fosse governada pela monarquia. Olha eu desviando o foco de novo. Bem, e no mesmo ano, 2009, foi transmitida pela TV Escola. Na verdade foi pela TV Cultura. Só em 2009 começou a ser transmitida pela TV Escola, que inclusive Isabel Lira, minha dubladora brasileira preferida, como se eu tivesse alguma outra dubladora preferida em algum outro país, né? Ela é narradora da programação da TV Escola e ela dublou a mãe da Lara em Pergunte a Lara, mas não dublou ninguém no HH, pelo que eu pude perceber. É uma pena, porque seria muito legal, pelo menos pra mim. Eu adoraria. Pelo menos eu nunca percebi a voz dela na série. Eu acho que eu conseguiria reconhecer a voz dela na primeira palavra dita. Pretensiosa. Que pretensiosa. Eu fiz um fã clube pra ela.
no Face. Eu vou deixar o link na descrição, curte lá. E Isabel, obrigada por ser tão atenciosa comigo cada vez que eu falava com você. Faz tempo que a gente não se fala. Que coisa feia. E não me mate, tá? Não me mate. Eu precisei mesmo falar de você aqui. Precisava muito. Um minuto de silêncio. Bom, eu conheci a série há 5 anos, quando eu tinha 16 anos de idade, hoje eu tenho 20. E, bem, vai ser assim até dia 4 de março de 2017, né? Porque meu aniversário é no dia 5 de março. Não esquece, hein? Eu quero meu presente. É brincadeira. Mas se quiser mandar, eu aceito. Eu calço 35, tá? E visto M. Então, para esclarecer um pouquinho mais, eu conheci o 88 em 2012. Então, ele já estava passando na TV Escola. Na época, eu estudava em tempo integral, dia sim, dia não, por 3 vezes na semana. Eu estava matriculada no matutino. Eu acordava 5:30 da manhã pra dar tempo de me arrumar, porque eu era uma lerda. Ainda sou. E eu ficava na escola das 7 até as 11. Depois que eu chegava em casa, eu só tinha tempo de tomar um banho, almoçar e me arrumar pra voltar. 12:30. Porque eu tinha que estar lá 1 e ficava até 5. E em dias de educação física eu ficava até as 6. Pois é. E essa correria, esse vai e vem do caramba, me deixava com sono do tamanho do universo. Um sono imenso. Vocês não têm ideia de como ficava a minha cara. Eu confesso que às vezes eu faltava a aula da tarde por causa do cansaço. E aí eu aproveitava para ver o mundo de Bikman. Aos 16 anos de idade. A minha assistente preferida era a Liza, porque ela me faz lembrar a Lili de Chiquititas 2008, né, Isabel? Ela dublou a Lili e a Magali na novela. E também a Grace em La Lula. É claro que não foi só isso. Voltando ao assunto, que eu perdi o foco pela terceira vez, pelos meus cálculos. Num desses dias, eu tava passando os canais na TV e de repente eu caí na série. Eu lembro que quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi: mas o que é isso? Que negócio é esse? E
eu resolvi ficar ali, né, pra tentar entender. No começo eu achei que fosse um filme, porque eu já caí na Roma Antiga, mas eu estranhei, porque os atores fugiam totalmente dos padrões que a gente tem costume de ver nos filmes tipo 300, que é mentiroso pra caramba. Que o oráculo é aquele, ninguém merece aquele oráculo. Que não existe. Cara, pra você ter uma ideia, o oráculo mesmo, eu aprendi isso no Horrible Histories. Presta atenção. Cara, era uma tramóia pra arrancar dinheiro das pessoas. Você tinha que pagar pra entrar, pagar pra o oráculo traduzir o que os deuses estavam dizendo, pagar pra reforma do teto, reforma da parede. Ou seja, você tinha que ser rico pra conseguir entrar naquele oráculo e receber a mensagem dos deuses que você queria receber. Fora os monstrengos e aqueles escorpiões ou aranhas, sei lá, imensos. E é a quarta vez que eu perco o foco. Tá. Eu demorei pra pegar a vibe do programa, porque eu dormia. Por culpa daquele corre-corre, sabe? Eu caía no sono. E pesado. Dormia que eu nem via. E quando eu dormia, eles estavam, por exemplo, encenando a Roma Antiga. Quando eu acordava, eles já estavam no comercial. Aí eu achava que tinha acabado, mudava de canal e perdi o resto. Ou eles já estavam ensinando, sei lá, Dinastia Tudo. Porque eles passeiam por toda a história. Eles vão da Era da Pedra Lascada até a Era Vitoriana, que acabou em 1901. Vocês não têm ideia do quanto esse negócio é legal. De verdade. É muito legal. Eles... Por um momento eu ia repetir o que eu já disse, né? E como os atores fazem mais de um personagem, eu ficava... mas esse cara não tava com uma roupa um pouquinho diferente agora há pouco? Aquilo me dava um nó na cabeça. Vocês não têm ideia. Normal. Era muita informação de uma vez só. Vocês não... Sério, era muito ruim no começo. Não que a série seja ruim, a série não é ruim, é maravilhosa. É louca e maravilhosa. Mas no começo foi bem complicadinho de entender. E pra completar, que é só uma maneira de dizer, porque eu ainda tenho muito o que falar a respeito,
eles ainda fazem impostação de voz, ou seja, eles mudam a voz de personagem para personagem e fazem sotaques: francês, italiano, espanhol. E eu só descobri que era uma série diária porque no dia seguinte ou 3 dias depois, eu tava trocando os canais de novo e caí no 88 mais uma vez. Quando eu comecei a pegar a vibe um dos primeiros clipes que eu vi foi o Rara Cleopatra. Eu corro o risco de tô aqui com Yonderland pra tentar ver. Isso eu falo mais pra frente. Pois bem, como eu dizia, corro o risco de ter o meu vídeo bloqueado. Mas eu preciso mesmo mostrar pra vocês. Cadê? Ai, caramba. Cadê? Aham. Eu tenho as músicas. É. Cadê? Nossa. Achei. Pera lá. I'm Cleopatra, such a queen never been seen. I am a pharaoh, Gadero, meant to be guys, but I don't care, I just wear be a disguise. My mom and dad are pharaohs, I thought my role's you. But both my older sisters thought the day should roll too. Oh dear, but now I wonder who that believe. She told me, oh pharaoh Cleo, okay, no time to grieve. Chega, né? Eu vou deixar o link do clipe aqui embaixo. Só segurem os seus queixos depois e durante o clipe, tá? Só isso que eu... Gente, vocês não têm ideia como eu me exagero no café. Eu não devia porque eu gosto de cantar. E isso prejudica um pouquinho, faz salivar demais e a voz fica rouca e atrapalha. Bom, essa é Rara Cleopatra, que é quase um trava-língua pra falar. Quando eu vi aquela atriz, a Martha Roy Douglas, que na época eu não sabia o nome da série, não sabia nem o nome da série, quem dirá da atriz, né? Quando eu vi ela vestida de egípcia, dançando pop, eu disse, preciso aprender essa música e esses passos. Eu tenho que conseguir esse vídeo. E eu consegui, eu tenho. E eu ficava também tentando puxar na memória que aquela moça dançante me fazia lembrar. Mesmo tendo o nome, no caso da personagem histórica, tá? Mesmo tendo o nome dela ali na letra, na legenda,
porque os clipes são legendados, não são dublados. O que me ajudou também a aprender um pouco do inglês, pegar gírias, o sotaque britânico, que eu gosto. E, inclusive, tinha um nome dela com as sílabas trocadas. Vocês perceberam? Rara Cleopatra, Rara Patroclio. Legal. E na época o meu listening era horrível. Eu só ouvia música em espanhol. Meu inglês era péssimo, eu mal sabia alguns cumprimentos e eu não conseguia acompanhar o clipe e a legenda ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo eu já entendendo um pouco do que se tratava aquela doideira toda, eu ainda ficava tipo que tateando no escuro em algumas partes. Eu demorei pra entender o que era, entender que era, quem era. E demorei pra pegar os períodos históricos. Aliás, eu demorei pra entender quem era quem no geral, não só no caso da Cleo, mas dos outros personagens também. Porque tem alguns que eu nunca tinha visto na vida, que são conhecidos só lá, sabe, na Europa. E eu falei dos períodos históricos, né? Bom, a série, ao contrário do que são os livros didáticos, né? Que jogam datas e séculos pra gente goela abaixo, né? Enfiam isso na gente goela abaixo. Eles fizeram diferente. Eles dividiram, eu tô repetindo muito eles, né? Eles. Foi mal. O H.H. divide tudo por período histórico. E cada período tem um quadro com um nome bem elaborado. E uns nomes muito, caras, realmente muito bem pensados, que até rimam e combinam o radical das palavras, é muito legal. Me ajudou até a aprender algumas expressões inglesas. Eles inclusive têm um quadro que falam as palavras que derivaram derivaram dos vikings e tudo mais. Louco. Enquanto eu tentava puxar na memória quem era a personagem histórica, eu pensava, isso é meio Lady Gaga? Por conta do Rara. E eu, ao mesmo tempo, ficava, né, imagina. Nunca que vai ser. Não faz sentido. Eu fiquei com essa dúvida um bom tempo. Até que eu finalmente descobri o nome da série. Fui pesquisar as músicas. E sim, aquilo é total Lady Gaga. Assim como muitos
eu cresci ouvindo falar da Cleópatra, mas as únicas coisas que eu sabia sobre essa mulher é que ela foi rainha do Egito, teve envolvimento com Júlio César e Marco Antônio e que morreu depois de ser mordida por uma serpente. E àquela altura eu já tinha até esquecido da Cleópatra e pra mim ela nem tinha existido de verdade. Eu lembro que quando eu era pequena eu acabei vendo partes daquele filme da Cleópatra que a Elizabeth Taylor foi a protagonista e eu ficava, como é que alguém conseguiu inventar uma história dessa? Acontece, queridinha, que não foi inventado. É claro que tem muito senso comum naquele filme. A começar por aquela Cleópatra de nariz fino e branquela. Mas isso não vem ao caso agora. Não. E quando é que eu ia imaginar que Cleópatra surgiria de repente na minha TV cantando a própria história? Resumidamente, uma paródia de Bad Romance, Poker Face e Paparazzi da Lady Gaga, com coreografia e tudo. Nunca, né? Jamais. E mesmo sem imaginar, eu vi. Doideira. Cara, isso é a ideia de gente que pensa fora da casinha. É genial. Sério, Cara, olha que eu já tive muita ideia maluca na minha vida a respeito de roteiro. Talvez, ou não. Não, na verdade a minha vida e os meus roteiros se dividem em antes e depois do Horrible Histories. Porque antes eu escrevia de um jeito e depois eu passei a escrever de outro jeito, abordando mais períodos históricos e se vocês pegarem os roteiros das minhas novelas, pelo menos de uma delas, vocês vão perceber as mudanças que eles causaram na minha escrita, na minha forma de pensar. E por aí vai. Eles fizeram paródias com outras. Eles fizeram esse tipo de coisa com os outros personagens históricos também. E continuam fazendo. Isso se essa temporada já não tiver acabado. De repente. Não sei. Eles a questão dos clipes legendados e eu tô meio que enrolando demais. Mas enfim. Gente, eu vou ficando por aqui. Porque ainda tem
Tem muita coisa pra falar, mas o vídeo já tá bem longo. Eu já enrolei bastante. Então eu vou dividir em duas partes. E deixar o link do clipe da Cleo e de algum episódio. Não sei se vai ter dublado ou legendado, sei lá. Mas eu vou tentar deixar o que eu encontrar. Se eu encontrar. Se vocês virem, e caso eu encontre, é claro, e vocês virem, fala aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. Até! Tchau!